Sobrecarga laboral, assédio moral da empresa empregadora, eventualmente doenças ocupacionais psiquiátricas, como o caso do burnout. Este vídeo é uma resposta, é o atendimento ao pedido de uma querida inscrita aqui no canal que me mandou o seguinte pedido. Olha só, não sei se poderia ser um vídeo, mas percebo hoje em dia que as pessoas falam muito que depois da pandemia ficamos mais ansiosos, cansaço mental, etc. E junto, as empresas, por um motivo e outro, demitiram pessoas e não contrataram de novo, sobrecarregando os seus. Acredito ser uma tendência, infelizmente. Como saber lidar com tudo isso? Nós, empregados, precisamos trabalhar e acabamos fazendo o trabalho de três. Por outro lado, vem a exaustão, estresse, depressão e a empresa não está nem aí, quer apenas o resultado. Muito bem. Esta é a opinião de uma pessoa inscrita aqui no canal e este vídeo ele é um pouco informativo e tem também um pouco opinativo. Mas vamos começar com o que interessa, que é a informação. Olha só, o Poder Judiciário entende que é sobrecarga laboral, a exigência de metas inalcançáveis, a exigência de tarefas em quantidade excessiva pode configurar a prática do assédio moral. Na teoria, parece muito bonitinho do ponto de vista do empregado, né? Quando falamos isso, as pessoas que se identificam com esta situação ficam otimistas. Só que, na prática, o Poder Judiciário não tem sido tão receptivo assim. Caso você comprove a sobrecarga laboral, caso você comprove que o empregador exige demais de você, você empregado, caso você comprove tudo isso, perfeito, você terá boas chances de que seja configurado esta prática como assédio moral. A questão é que esta prova não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Eu não atuo na área trabalhista, mas o escritório do qual eu sou sócio atua e eu acabo obtendo informações e acompanhando alguns processos que são normalmente patrocinadas essas ações pelo meu sócio Marcelo Armiliato de Jesus. Inclusive deixarei aqui no final um vídeo no qual eu o entrevisto lá na época da Rádio Armazém. Mas voltando para o tema aqui. Nós pegamos, o nosso escritório se deparou com uma situação em que aconteceu exatamente isso. Existia um setor, um departamento numa empresa que tinham 3 funcionários, 3 empregados desempenhando aquela atividade. Isso foi antes da pandemia. E aí, um deles pediu demissão ou foi demitido, não sei, e o mesmo volume de trabalho que era desempenhado pelos 3 passou a ser desempenhado por apenas 2. Aí, passou um tempo e um desses 2 também pediu demissão, ou foi demitido, sei lá o que aconteceu, e aquele mesmo volume de tarefas que era desempenhado por 3, depois por 2, ficou sendo desempenhado por apenas 1. E este empregado pretendia sustentar o assédio moral pela sobrecarga. E os argumentos teóricos que ele trouxe faziam sentido. Afinal de contas, eram 3 para desempenhar um conjunto de atividades, agora é apenas 1. Mas a ação foi julgada improcedente. E por que esta ação foi julgada improcedente? Porque ele não conseguiu comprovar a desproporção entre a quantidade de tarefas que ele tinha que desempenhar com a sua capacidade humana, com aquilo que se espera de uma pessoa. E o simples fato de que no passado existiam 3 pessoas para desempenhar aquelas atividades e agora existe apenas uma, este simples fato não gera a presunção de sobrecarga. É possível que
o mesmo número, a mesma quantidade de atividades que os três desempenhavam possa realmente ser desempenhado por apenas uma pessoa sem que haja excesso. Basta nós imaginarmos a hipótese de que havia mão de obra sobrando lá atrás. Basta nós imaginarmos a hipótese que desses três empregados, desses três trabalhadores, um ou dois deles tinham uma baixa produtividade. Mas, no mesmo sentido, também é possível que se configure a sobrecarga de atividades, ainda que não tenha havido esta mudança no número de pessoas. É possível que tenha havido um aumento das tarefas, das atividades, aumentou a clientela, por exemplo, aumentou, dependendo do setor, do ramo no qual aquela empresa trabalha. É possível que tenha aumentado o volume de trabalho ao natural, ninguém tenha sido demitido, aumentou o volume de trabalho e houve uma sobrecarga. É possível que a sobrecarga já tenha já estivesse presente desde sempre, independente de algum aumento maior do volume de trabalho ou da demissão de algum empregado, de algum colega de trabalho. Esta prova é difícil, mas se você provar a sobrecarga e o excesso de tarefas, muito bem, você terá chance de obter sucesso em uma ação envolvendo assédio moral nas relações de trabalho. Caso você comprove agora, vai melhorar um pouco a conversa para os empregados. Caso você comprove alguma doença de natureza laboral, e um dos exemplos é o burnout. Burnout é um dos exemplos de doença laboral, doença vinculada ao trabalho. Caso você comprove que desenvolveu burnout, a presunção é de que o burnout seja relacionado ao trabalho. É uma presunção relativa. Nem todo mundo que tem burnout desenvolveu esta doença por causa do trabalho. Mas, caberá ao empregador provar que não foi decorrente da relação de trabalho. Caberá ao empregado provar que desenvolveu burnout. Como que ele provará isso? Documentação médica e perícia, pode haver uma perícia judicial. Caso ele ajuize uma ação contra o INSS, e caso o perito do INSS ou da Justiça Federal, da Vara Previdenciária, caso eles constatem o burnout, isso poderá ser usado na ação trabalhista, assim como o oposto também. Caso haja, portanto, burnout, o empregado terá esta vantagem processual, entre aspas, esta facilidade a seu favor para demonstrar o assédio moral, caso ele esteja pretendendo discutir alguma indenização nesse sentido. Mas lembre-se, não há presunção de assédio moral. O burnout, que é o exemplo que estou dando no vídeo, porque é o exemplo mais comum, o burnout não gera presunção do assédio moral, mas tem presunção de que tenha sido decorrente da relação de trabalho. Existe uma diferença sutil aí entre estas duas situações. Após a pandemia, de fato, muitas empresas reduziram, enxugaram a sua folha de pagamento e o volume de trabalho seguiu igual, havendo um aumento do volume de trabalho para cada trabalhador individualmente. Alguns poderão ter desenvolvido doenças laborais, em alguns casos poderá ter havido uma sobrecarga de trabalho, em outros casos não, mas o assédio moral dependerá da prova, como já falei lá atrás, como falei no início do vídeo. O burnout não depende do assédio moral. E a indenização trabalhista pelo assédio moral é uma, pelo burnout é outra. Você poderá ser indenizado por ambos, caso comprove a presença de ambos os fatos, o assédio e o burnout. Ou poderá ser indenizado por apenas uma dessas causas, um desses fundamentos. Nas ações trabalhistas, estou gravando o vídeo em maio de 2024. Hoje em dia, o Poder Judiciário tem sido muito mais criterioso ao reconhecer algumas questões como o assédio moral, como
algum abuso do empregador. No passado, algumas poucas décadas atrás, a Justiça do Trabalho ela era muito mais concessiva ao empregado. Não estou dizendo que ela tenha deixado de ser, mas comparando o judiciário de hoje com o judiciário de 20 anos atrás, houve uma mudança em desfavor dos empregados. Houve um rigor maior na análise de provas. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.